Que bom ter você aqui. Bom, hoje você vai entender por que que não deve entrar numa discussão, mesmo quando você tem razão. Eu sou a Mona Malta e eu trabalho com consciência na prática, porque a forma como você percebe cria a realidade que você vive. Bom, gente, a polarização, ela não começa na política nem na opinião. Ela começa na atenção. E aí, esses dias eu fui a uma consulta e eu evito conversar sobre assuntos polêmicos com quem eu não conheço. Só que estava um clima muito agitado, e aí tinha duas pessoas conversando numa sala de espera, e era tão alta a voz delas que em poucos minutos elas me inseriram na conversa sem que eu pedisse. Enfim, aquele barulho, né, aquele som tenso, a gente que é mais sensível percebe quando as pessoas estão com o humor mais inflamado. Enfim, o tema era um tema difícil, era sobre a questão da maioridade penal, se as crianças tinham que ser responsáveis pelos seus atos. E aí trouxeram aquelas notícias terríveis do cachorrinho orelha, da menina que foi obrigada a casar com um homem, né? Enfim, aquelas coisas que embrulham o estômago, sabe? Só que o clima não era um clima assim de buscar a solução, era um clima de tentar entender, era um clima de taquem fogo, matem todo mundo, o mundo está perdido. E eu realmente eu não gosto de me envolver com assuntos dessa qualidade, sabe? Que eu me preparo faz muito tempo para não reagir a essas coisas que eu sei que a mídia nos empurra, né? Enfim, e aí aconteceram maldades, atrocidades, coisas horríveis, desde sempre na humanidade, né? Eu não quero fingir que eu não sei, eu não quero ser uma pessoa alienada, pelo contrário. Mas eu me importo demais, essas coisas doem demais, né? E aí, por causa disso, por autopreservação e para conseguir continuar expandindo, né, a minha consciência nesse caminhar, eu tenho um princípio meu que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: eu só me envolvo naquilo que eu tenho algum poder sobre, naquilo que me gera um movimento de resolução. Aquilo que realmente, assim, será que isso eu vou poder fazer a diferença nessa situação, sabe? Aquelas coisas que ficam num clima de virar só polarização, cria confusão social, eu prometi que eu não reagiria mais desde o ano de 2022, que foi, assim, de longe, o ano mais difícil da minha vida, mas, ao mesmo tempo, um ano que me transformou muito, me transformou totalmente, né? Então, voltando à sala de espera lá, aquela confusão toda que estava acontecendo, eu só respondi, né? O mundo precisa de mais amor. E aí, elas não esperavam que eu respondesse isso, começou assim um silêncio até desconfortável, sabe? Mas era isso, eu não ia me envolver com nada além disso, né? E eu não sei se vocês lembram, mas em 2018 era o ano, acho que, de maior polarização política, né? Era tanta polarização que as famílias começaram a se envolver nesses assuntos de política. Então, era tanta polarização. Em 2018, o clima era de tanta polarização, né? Era um clima tão intenso que as famílias começaram a se envolver nesse assunto de política. E baseado em notícia, né? Baseado na mídia. Só que, assim, em pouco tempo, eu comecei a ver as pessoas doces e gentis da minha família, que eram referência para mim, começarem a reproduzir muitos discursos raivosos, sabe? E aí, naquela época, em vários casos eu reagi, né? Em outros eu acabei me afastando. E lógico, né, a gente tem que se preservar, mas assim, eu conseguia conscientemente entender o mecanismo emocional por trás disso, mas eu não tinha elaborado emocionalmente como que eu ia agir, né? Então eu falhava copiosamente. Até que em 2022, né, após aquelas eleições que também foram muito polarizadas, e a gente tinha saído da pandemia, né, que tinha trazido mais isolamento. Então, em 2022 as coisas pareciam que estavam entrando num fluxo um pouquinho mais leve, só que eu vivi, junto com a minha família, 4 situações muito abruptas e 2 delas no meu círculo mais íntimo da família, e foram, assim, situações muito tristes, complicadas, e que não tinha mais por que ficar dando energia para polarização,
sendo que o desejo maior que a gente tinha naquele momento era o retorno do amor. E desde então eu fiz essa promessa para mim mesma, né, de só me envolver naquilo que eu pudesse amar. E é isso que eu quero transmitir hoje para você aqui. Eu sei, né, que assim, a gente fala que tem um temperamento, que a gente é assim mesmo, mas, gente, o temperamento, ele é só uma reação que você repete tantas e tantas e tantas vezes e acaba se identificando com ela, né? Então, eu já sabia disso, e eu não queria mais ficar reagindo, né? Eu queria transformar essa raiva em compaixão e a tristeza em acolhimento. E aí eu descobri que nasce tanto amor quando você se permite ser vulnerável num momento de tristeza, né? Então, antes disso, eu precisei perceber, sabe, que quando eu evitava o oposto, eu continuava sendo definida pelo oposto, né? Então, o que que isso quer dizer, né? É a lei da polaridade. Se eu acho que eu sou muito diferente de alguma coisa, eu não percebo que eu sou parte de um outro extremo daquela mesma coisa, daquela mesma substância. Não é o tema aqui desse vídeo de hoje, né? Mas o que que eu quis dizer com isso? Que quando eu percebi que eu era parte do mesmo, da mesma substância, do mesmo planeta, né? Da mesma forma de vida que aquele que eu achava que era o oposto, eu me propus a entrar na cova dos leões. Eu falo que, assim, eu realmente fiz uma coisa que mudou de novo a minha vida, mas aí por escolha, por consciência, e não por. E não por algo que aconteceu externamente, né? Eu provoquei que isso acontecesse para eu ter uma expansão maior da minha consciência. Então, e é isso que eu quero propor a vocês. Eu sei que não é fácil, tá? Mas vamos lá. Eu vou falar o que que eu fiz e depois me conta se você fizer também. Bom, eu fiz uma lista de tudo aquilo que me provocava, assim, insatisfação, inconformismo, sabe, raiva, repulsa, tristeza, né? E aí eu cheguei à conclusão de que tinha algumas figuras, algumas pessoas, né, assim, que alguns tipos de pessoa, instituições, grupos de pessoa, personalidades, né, pessoas que tinham determinados ideais muito diferentes dos meus, até estabelecimentos, sabe, onde eu não me sentia acolhida, onde eu não me sentia pertencente, que eu tinha até repulsa, eu coloquei nessa lista, né? Então, todas aquelas pessoas e grupos estavam do lado oposto de onde eu imaginava que eu estava. E era um pré-requisito para entrar na minha lista, né? E eu criei um compromisso de criar formas de conviver com essas pessoas, com esses grupos, não todos, mas aqueles que eu achei que representassem mais ainda o meu oposto. E aí durante um tempo, eu me coloquei em situações para conviver com essas pessoas. Então, eu me inscrevi num curso presencial de um grupo de pessoas muito diferentes de mim, muito assim, mais materialistas, mais masculinizadas, com uma coisa mais competitiva, né? E eu tinha pavor disso e entrei nesse curso. E aí, junto a isso, também entrei em um clube de leitura que antes era um tipo de narrativa que me dava assim enjoo, era o tipo de coisa que para mim parecia até cafona, sabe? Eu não gostava daquilo. Só que eu tava assim, eu fui de coração aberto, né? Então eu comecei a ficar submersa num universo que era o oposto do meu, né? E como eu falei dessa lei da polaridade, um dos princípios herméticos dessa lei que é o seguinte: os opostos eles são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, né? Se vocês quiserem pesquisar, tem no livro Kybalion. Depois vale muito a pena ler, é um livro muito fininho e que vai trazer referências muito legais para você. Então, o que que essa lei ela traz, né? Que o quente e o frio, elas fazem parte da temperatura. E o amor e o ódio, eles fazem parte de sentimentos humanos, né? Então, em essência, são a mesma coisa, em graus diferentes, né? Então, se é possível a gente transformar a água mudando a temperatura,
eu cheguei à conclusão de que tudo que eu precisava era aquecer meu coração. E aí entrei nessa jornada, né? Sair daquela escuridão emocional, sabe? Quando você tá muito preso, você não quer mudar, você tá com raiva, tá ressentido. Eu tava assim, tinha isso dentro de mim, né? Mas para sair dessa escuridão emocional, eu precisava me abrir para mudar a forma como esses sentimentos me faziam reagir, né? Então, estar dentro de um ambiente diferente do meu me tirou de um estado reativo para um estado criativo. E aí você sai daquela coisa de tentar competir e do poder sobre para o poder com. O que isso quer dizer? Ao invés da gente enxergar separação, a gente enxerga aonde existe convergência, como a gente pode ir junto, né? E eu tenho certeza que eu só consegui sair disso porque eu tomei também consciência da minha neuropercepção, porque parte desse processo foi a minha avaliação neuropsicológica. E entender como eu funciono me fez também querer entender mais ainda sobre a neuropercepção das outras pessoas e poder ajudar melhor, né? Todas essas pessoas. Porque a consciência, ela traz luz. E aí isso transforma todos os sentimentos ruins em compreensão de uma totalidade, né? E é maravilhoso, assim. Esses dias eu acabei sendo testada de novo. Uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer e foi prestar um serviço, ela viu no meu perfil sobre o meu trabalho sobre neuropsicanálise e aí perguntou para mim de novo naquele tom assim muito inflamado, né? Eu acho que as pessoas chegam para mim nesse estado, eu já respiro fundo, né, para ouvir e tal, com presença, para não entrar naquele clima. E aí ela falou assim para mim: "Ah, o meu filho mentiu para mim e aí quando eu descobri, eu briguei com ele, deixei ele de castigo para ele aprender a não mentir mais. Tô errada?" Aí, né, assim, eu podia reagir, né, mas aí eu escolhi trazer um pouquinho de humor. Eu falei para ela assim: "Claro que você tá certa, né? Mas eu que sou adulta, acabei de mentir para você não ficar mais nervosa. Imagina o seu filho, né?" Que eu quis dizer que eu falei que ela estava certa só para ela parar de ficar brava, né? Aí ela riu, eu ri também. E eu acho que ela entendeu o que eu quis dizer, em poucas palavras, sobre a intensidade, né? Assim, a intensidade de algumas pessoas é muito dura para pessoas que são sensíveis. E às vezes a gente que é sensível também precisa ter um pouquinho de flexibilidade para entender um pouquinho com compaixão esse tipo de comportamento mais rígido, né? E isso é o que tem tocado meu coração. Eu queria compartilhar isso com vocês e ouvir de vocês como é que vocês têm sentido sobre isso, né? Porque a polarização, gente, nada mais é do que uma disputa por atenção, né? Não é uma verdade universal, né? É sobre quem que consegue capturar mais a sua energia primeiro. Então, quando você não tem percepção, não consegue ver isso como um todo, você reage. Mas aí, quando você sustenta a sua percepção, a sua atenção se torna sabedoria, né? Sem a percepção, a atenção vira reação. Mas com a percepção, ela vira sabedoria. Isso é maravilhoso, né? E a polarização não precisa acabar no mundo inteiro, sabe? Ela precisa acabar dentro de você, de onde você foca a sua atenção, né? Então, conta aqui pra mim, assim, se foi legal pra você, se você expandiu um pouco a sua consciência e sentiu vontade de fazer esse exercício ousado, né, que nem eu fiz. Me conta como é que isso chega pra você. Mas se lembra que a consciência sempre cria a realidade. Um beijo, até a próxima.